Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, para que juntos nós possamos, na tarde de hoje, estudar o Evangelho de Jesus, oferecendo, Senhor, todas as vibrações colhidas na tarde de hoje, através dessa reunião, a todos aqueles que não puderam estar conosco na tarde de hoje, que onde quer que estejam, receba a nossa vibração de carinho, de amor, de fraternidade, a todos os enfermos, todas as pessoas que se encontram acamadas em seus próprios lares, hospitais. Enfim, Jesus, a todos aqueles que necessitam do vosso amparo, do vosso amor, da vossa proteção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Não deixei-nos entregues às tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que Jesus abençoe a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Assim seja, obrigada, viu, Neide? Boa tarde, Ana. A Ana chegou também. Não sei se você sabe, Ana, hoje os meninos não puderam comparecer, que eles estão viajando. Então, nós vamos estudando juntos aqui, tá bom? Ah, Todo sei, mundo. Marlene. Cada Eu um, não sabia, não. cada um. Sabia não, mas nós Então, mas vamos aí. Vamos com fé em Deus. isso mesmo. Eles não viajaram juntos, não. Cada um está num. E também, eu não falei para a Meire, mas nós vamos endereçar as nossas melhores vibrações para a dona Naira Arias Martinez, que ela é mãe do Mário e avó do Ramon, né? Ela sofreu um infarto ontem, ela está na UTI, um estado muito delicado, né? Porque já mais idosa. Que o nosso estudo de hoje, a nossa reunião, a presença dos espíritos amigos possam chegar até ela em forma de fluidos benéficos, salutares, né? Para que ela possa receber todo esse tratamento. Então, gente, é Mãe de claro, quem? né? Ela é mãe do Mário e ela é avó do Mãe de Ramon, quem? porque o Mário é do Ramon. O Mário, Mãe do Mário Arias, Mário. do Hospital Allan Kardec, é mãe do Mário. Sei, sei. Você sabia que o Mário Sei sim. você sabe, né? Nossa. Então, tadinha. Tio do Em Ramon. que estado, em que cidade ela está, Ela Marlene? mora em Franca mesmo, eu não Em sei o Franca? hospital que ela Nossa, está, tá certo. Ah, mas ela tá. mora em Franca, Ah, sim, vamos enviar vibrações, sim. isso, Deus quiser, né? Vocês sabem que cada pessoa tem o seu jeito de ser, cada um dirige de um jeito. Vocês vão me ajudando aí para a gente seguir o esquema dos meninos, né? Mas isso não importa também. O importante é que nós vamos estudar. Isso. Eu vou ler o Verdade. texto todo, porque assim, eu gosto, eu acho que dá uma visão geral. E depois nós vamos pensando, né? Como eles fazem. Certo. Então, é em Mateus, capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém. Agora, 2:2. Perguntando, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Pois vimos sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. 2:3. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. 2:4. E reunindo todos os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo, informava-se junto a eles sobre onde haveria de nascer o Cristo. 2:5. Eu não estou conseguindo rodar a tela, engraçado. Só um pouquinho, gente. Roda para lá, Carlinhos. Não sei por que não rodou a tela. Tá bom. Tá, 2:5.
parei aí. Pode ir mais. Até acabar. Tá bom, volta. Contra um. Viu? Dois cinco. E eles lhe disseram em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governantes de Judá. Porque de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. 2,7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, averigou junto a eles o tempo em que a estrela aparecera. 2,2. E enviando-os a Belém, disse, ide, investigar. Tornou a emplacar aqui. Desculpem. Imagina. Você podia ter deixado já. Pronto. Não, então fica só na outra. Aí agora Não. você roda. Isso, assim eu prefiro, assim eu domino. E enviando-os a Belém, disse, ide, investigai cuidadosamente a respeito da criancinha. E quando a encontrardes, relatai-me, para que eu também vá e a reverencie. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram ao despontar os precedeu, até se deter, após a chegada sobre o local onde estava a criancinha. 2,10. Vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. 2,11. Entrando na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se, a reverenciaram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. 2,12. E sendo advertidos em sonho, para não retornarem à presença de Herodes, regressaram para sua região por outro lado. Esse texto é o que a gente está estudando, né? Agora você vai ter que voltar aqui, Tony, porque se eu não enxergar pelo menos que as meninas estão aí. Eu sei, vocês estão com as câmeras fechadas, mas eu tenho que saber que pelo menos vocês estão aí, né, gente? Pronto. Então, agora, nós podemos estudar conforme é hábito mesmo do grupo, né? Eu me lembro que domingo passado, nós fomos estudando, nós comentamos bastante, quem estava aí, né? Acho que a Ana não, mas a Jo estava. Você estava, Meire, semana passada? Não lembro, estava também, né? Nós fomos falando sobre os magos, mas vamos retomando, por favor. Vocês se sintam bastante à vontade, né, para intervir, para falar. Eu vou puxar a prosa aqui, é só puxar, viu, gente? Vocês vão incrementando, vão fermentando aí, né? Tendo Jesus nascido, eu vou pegar o 2,1 e o 2,2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém, perguntando, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Pois vimos sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. Pelo menos de acordo com esse texto, a gente parte do seguinte pressuposto. Havia uma profecia de que iria nascer o rei dos judeus. E que quando ele nascesse, iria despontar uma estrela, né? Para que os magos, que nós vimos que são sábios, né? Pudessem reverenciá-lo. E aí, meninos? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Estão animados? Pode falar. Já havia essa profecia, né? Que quando nascesse a criança, né? Isso. Essa estrela seria que indicaria o caminho onde ela estaria, não é? Porque senão, pelo menos de acordo com o texto aqui, a gente sabe que a Bíblia foi adulterada, que ela foi mexida, mas é que eu estava hoje de manhã me preparando e pensei, bom,
nós temos que partir do pressuposto do texto, né? Claro que a gente sabe que pode Então, ter sido mexido, pode falar. mas aqui no texto, ele cita uma profecia, É, que ia nascer em Belém, da Judéia, né? uhum. Apareceu aí, né? É em Belém da Judéia. Agora, essa questão dos reis magos é que eu não sei se tem profecia. Alguém sabe? Eu, sinceramente, eu não sei. A gente, às vezes, toma, assim, a parte literal do texto, né? Até eu estava comentando com a minha irmã ontem, que, assim, é, eu fui muito nova para o espiritismo, né? Por questões de existenciais mesmo, sabe? Eu não me encontrava em nada e chegou um determinado momento que esse vazio foi ficando tão grande que eu precisei encontrar algo para que me auxiliar. Certo. Então, aí, eu fiquei dentro do espiritismo, assim, com o pessoal lá do Centro Espírita Meimei, da Alzirinha, seu Zé Roberto Batista, Sei. durante, assim, mais ou menos uns 15 anos, Ah, então estudando, você frequentou lá, Meire? eu frequento lá. Ah, você Uhum, frequenta lá. frequento Uhum. lá. Eu fiquei, assim, mais ou menos uns 15 anos sem estar indo, assim, porque eu participava da sopa, participava dos grupos de evangelização, mas aí quando eu tive meus filhos, foi uma atrás do outro, a Clarinha veio com necessidades especiais, eu fiquei, assim, muito tempo mais dedicada mesmo às crianças, né? Porque Certo. um perto do outro, e a Clarinha tinha É. muita estimulação, muito tratamento. Aí, quando chegou um determinado momento, eu falei, nossa, eu preciso voltar, que as crianças precisam ser evangelizadas. Assim, para resumindo, o que eu penso, estudei muito tempo, mas somente depois que eu voltei, que eu comecei a ler novamente o livro Paulo e Estevão, que eu comecei a me interessar pelas questões bíblicas. E aí, aquelas partes que falavam dos milagres de Jesus, que ele curava os cegos, recompunha o braço de alguns que eram aleijados, eu não tinha me atentado a isso. Então, aí depois que eu comecei a ver, que eu vi que aquilo tudo era real, aquilo para mim parecia uma história. Entendi. Uma história. Então, assim, que eu fui me aprofundar e que, assim, que eu fui me apaixonando cada vez mais por Jesus, por tudo que ele era. A gente começa a ver É. a Gênesis também, que fala dos milagres, estudar toda essa questão Uhum. dos fluidos, da energia, de tudo isso. Então, assim, o pouco que eu sei hoje, a gente estuda, mas a gente não consegue se aprofundar, assim, na parte prática mesmo do texto, sabe? Sobre os Entendi. reis magos. É, é, a Gleide chegou, boa tarde, viu, Gleide? Hoje os meninos não vieram, que eles estão viajando, vamos nós aí, viu, gente? Por favor, todo mundo participar. Então, vamos ver o que as outras Atrasado, mas companheiras, deixa eu entrar. vamos ver o que as outras companheiras falam. Mas eu, assim, dentro desse texto aqui, de tudo assim, ao longo do tempo também que a gente estuda, nunca me aprofundei também exatamente sobre isso. Mas se eles falam que os magos vieram do Oriente para Jerusalém e eles estavam atrás daquela estrela que iam conduzir, é provável que alguma coisa tinha nisso, né? Penso eu, não sei, eu quero ouvir vocês. A Ana, a Jo, a mesma Gleide, que está chegando agora, nós estamos estudando a visita dos magos, que é a continuação da semana passada, né, Gleide? Você estava aí a semana passada que eu vi. O Tonho disse que ele nunca ouviu falar dos magos. Eu falei, mas está aqui na Bíblia, né? Embora a gente saiba Não. que a Bíblia... Não, estou perguntando se tinha profecia relacionada à visita dos reis magos. É isso que eu não sei. Isso aí. Eu entendi que o Tom perguntou isso. Eu também não sei Tá. se nas profecias está essa marcada, né? Essa visita dos reis magos, do Gaspar, do Baltazar e do Melchior, né? Mas interessante é que eles se dirigiram para Jerusalém, né?
Estava Isso. marcado que ia nascer em Belém e eles foram para Jerusalém. E foram perguntar justo para Herodes, que estava Então, doidinho, né, para saber onde, Luana, onde Jesus estava, né? é, E Herodes mandou os seus capatazes, vamos dizer assim, segui-los. é, Mas eles foram avisados, né? E conseguiram distrair, despistar e é, tomaram um rumo que não foram encontrados e conseguiram, né, ter com Jesus, conseguiram visitar Jesus e lá deixaram os seus presentes, né? E é, tem a história daquele quarto rei mago, que não isso, consta, né, na Bíblia, mas consta na história. é isso que eu E ia te é falar. muito bonito. Tem um filme, né? é, O Tem quarto homem, não é? quarto rei Quarto mago. Homem Sábio. Quarto homem, Não, quarto homem é sábio. verdade, quarto homem sábio. Ele ficou para trás. Mas É só um foi, filme lindo. foi fazendo o que Jesus ensinava, né? Eu É, penso comigo, gente, como diz, palpite meu, e que ele veio lá do Rio Orontes também, lá do Oriente, né? é, E ele tinha marcado esse encontro com os 3 reis, isso, mas ele perdeu deles, né? porque ele É foi muito se bonito o filme. distraindo entre aspas, né? Fazendo bem, Ele né? foi se ocupando, né, Ana, de serviço no bem com as criaturas necessitadas. Mas primeiro ele atrasou e se perdeu deles. E ao Isso, perder, ele foi parando de lugar em lugar e é, praticando a caridade. isso mesmo. Então, aí assim, não baseado nisso também, né? Isso aí ajuda a sedimentar o que eu penso. Que, na realidade, esses magos tinham também esse propósito, e vamos dizer assim, esse conhecimento, e eles tinham essa, entre aspas, essa tarefa aí, né? Esse compromisso com o nascimento do rei dos judeus, né? Que é Jesus. É, eles Eu acreditavam, né, no acreditavam Messias. nisso, né, Ana? É, É. Jô, Gleide, a Meire, pode falar, gente. Interessante que, assim, a religião católica, ela reverencia muito os 3 reis magos, É, né? é verdade. Tanto é que tem o dia dos reis magos, né? Dos reis. O dia dos... 6 de janeiro. Eu nasci em Sacramento, mas muito pequena eu vim para Franca, mas a minha família, a maioria mora lá ainda, né? Sei. Então, eles sempre fazem, tem É, a festa. A Ana deve lembrar lá em Cristais, eles entrando na casa da gente com uma bandeira, né? eu E lembro. Aí o mas pessoal ia pondo dinheiro, ia dando dinheiro e eles iam pregando o dinheiro na bandeira, né? não, mas em Franca eu cheguei a ver isso também. Eu cheguei a ver quando eu era menina. E ainda tem até hoje, ficou como Tem folclore. também, né, Ana? Porque há uns tempos atrás tinha um A Dilma. pedreiro lá em casa e ele faltou porque ele ia participar das famosas congadas no dia de Santos Reis, né? 6 de janeiro. Ele participava, não perdia uma, ainda tem esse movimento. Tem de ir sim. nas casas. Mas é Mas mais esse agora livro como hoje, né, Ana? folclore mesmo. Como folclore. Cultural, né? É. Ficou cultural, Verdade. né? Então, vamos lá, né, gente? Olha, eu vou repetindo, a gente talvez possa ir para o 3. Vamos ver. Mas vocês vão dando as coordenadas. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, também é importante, né? E interessante que Herodes também conhecia profecia, né? E ele sabia que era um rei, só que ele não sabia que era o rei que era, né? Ele achava que seria aquele que ele era judeu, né? ele achava que era aquele que iria destituí-lo do poder. E desde sempre os poderosos não querem sair do poder, né? Isso aí vem de sempre, né? Olha que interessante isso. É o ser humano, né? É o orgulho, é a vaidade. Então, eis que magos vieram do Oriente
Ó, aqui, não, aqui fala, olha que interessante, agora que me ocorreu isso, a hora que eu fui repetir a leitura. Não fala os magos. Então, não está definindo. Está no indefinido. Ó, eis que magos, ou seja, os sábios. Né? Que poderia ser este ou aquele, a Ana Luísa até lembrou do quarto, e eventualmente poderia ter outros, né? Mas esses vieram do Oriente para Jerusalém. Lá ele não está com um artigo definido. Eis que vieram magos, ou seja, alguns magos, alguns sábios, né? Pode falar. Também foi falado na reunião passada que eles vindo do Oriente, eles não eram judeus, né? Então, o texto aí está mostrando que a vinda de Jesus foi reverenciada Até fora, né? por pessoas fora Uma boa observação. do campo dos judeus, da jurisdição dos judeus. É verdade. É uma boa observação. E, então, quem elaborou aí o cânon, né? Isso aí reforça a grandeza de Jesus perante os judeus. Porque deu briga, né? Os judeus não aceitaram Jesus. Assim. Mas o pessoal, os sacerdotes lá, né? Olha que interessante, puxando a prosa aí para vocês, viu, gente? Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Então, eles estavam calcados na profecia. O dia que nascer o rei dos judeus, vai aparecer uma estrela. Isso a gente sabe também que é meio questionado, né? Se a Ana Luísa, que entende bem aí de astronomia, tudo, ela pode nos ajudar. Eu já li algumas coisas, não me lembro bem para falar para vocês. Mas, assim, isso também é questionado. Mas eu fico pensando, sabe? Claro que todo texto é para a gente ser entendido e ir além dele, né? De tudo que eu já estudei aí, a Gleide também, na área de letras, a gente sabe disso. Quer dizer, você não pode fugir totalmente, mas ele tem pressupostos. Todo texto tem os pressupostos. Então, o que eu pressuponho? Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Essa estrela iria anunciar esse rei, já estava prescrito nas profecias, né? E eles afirmam, pois vimos sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. Então, olha que bonito, viemos reverenciá-lo, porque é um rei, o rei merece a reverência das pessoas, né? Só que aqui não era o rei mundano, né, gente? E realmente é um rei para nós, né? Astronomicamente, Marlene, houve na época uma conjugação de astros que eu não me lembro agora se é Júpiter com outro, eu não lembro. Não vou ousar falar, certo? Mas foi uma conjugação de astros, de posicionamento dos astros no céu, que deu origem àquela forma, né, de estrela. Certo. Dois astros que se Tem esse conjugaram. registro, Ana? Tem. Tem esse registro? Tem. Não na Bíblia, mas na história tem. Na ciência. Na ciência, na história. Eu já ouvi, foi isso aí que eu ouvi, eu não sabia repetir e explicar. E agora eu te pergunto, Ana Luísa, e para todos. Será que isso foi por acaso, gente? Será que foi coincidência? E o acaso não existe, né, Não Marlene? existe, né, Ana Luísa? Aí é que tá. Então, assim, eu não quero ser mística, não é? Lógico. Mas eu penso, cá comigo, que o dia que Jesus chegou à Terra, como diz o mundo ficou marcado mesmo, né? Houve um marco, né?
Não Eu houve concordo. né, Ana? É. Pode não coincidir as datas, né, Marlene? E isso aí a gente As sabe que datas pode ser que não tenha é sido essa, né? Essa data, porque os pastores não podiam estar no campo, as ovelhas não podiam estar no campo pelo inverno rigoroso, né, do hemisfério norte, isso, a é. neve. Então, sabe-se que os animais eram recolhidos Estavam nos recolhidos. estábulos, ficavam nas próprias casas, que eram em grutas, esculpidas em grutas. Isso tudo eu vi lá em Israel, quando eu estive lá. Você Né? já falou, é mesmo. As casas esculpidas em grutas, então na parte de baixo eles reservavam para os animais. Ficavam Até, ali né, Ana Luísa? recolhidos, durante o inverno. Então, pode ser que a data não tenha sido essa, mas que eu acredito como você, que houve uma conjugação, né, de astros no céu, que foi um marco. Isso aí não tem nada de místico, né? Eu também acho que não, né? Até porque a própria Amélia Rodrigues, nos seus livros, ela fala que toda a atmosfera do planeta mudou, né, com a chegada de Jesus. Ela conta nos seus livros, né, que as flores, o perfume das flores, o mar, tudo ela fala que modificou totalmente a atmosfera do planeta. Mas vindo também o espírito das esferas crísticas, né, com certeza que nada poderia ser igual como não foi depois que Jesus veio, né? Modificou É totalmente a verdade, humanidade. Como Emmanuel diz que a humanidade já atingiu a maturidade necessária para a chegada de Jesus, né? verdade. É verdade mesmo. A Amélia Rodrigues fala isso. É no Primícias, né, Meire? No Isso. Primícias do Reino, ela fala, né? Que E o Herculano Pires também divide, né, essa história antropossociológica em horizontes, né? E ele Uhum, vem justamente após o horizonte profético, né? isso mesmo. É, eu acho muito lindo isso. Eu acho muito lindo essa leitura que ela me comove muito. E interessante que agora a Luísa falou aqui no começo, eles foram perguntar bem, como diz o outro, bem para o inimigo, né? E Herodes já ficou de butuca, né? Então, eles, ó, primeiro fala, ele se perturbou. Claro, né? Ele estava no poder. Opa! E agora? Agora vai mexer com os meus alicerces, né? Então, eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, né? E aí ele manda os espiões, né? E aí começa, a gente sabe que começa mesmo a perseguição. Talvez por isso também que depois Jesus, eu acho que some, né, da área deles, né? Passa a ser uma pessoa comum, né? Entre aspas, porque comum nunca foi, né? O que vocês querem falar mais? Continua? O que vocês acham? Uma dúvida que eu tenho, Marlene, será que esse mesmo Herodes da época que Jesus nasceu é o mesmo Herodes que mandou decapitar o João Batista? Será? Porque esse Herodes também é aquele que tem a passagem no Evangelho, que Jesus fala do nascer de novo, né? É É, interessante a gente pensar, porque assim, eles tinham um certo poder, era o governador, né, da época, mas eu acho que passava esse poder, acho que passou para filho também, né, de Herodes. Parece que eu eu não sei. honestamente eu não sei responder isso, não. Eu também tenho essa dúvida. Interessante. Tinha o Herodes o Grande e depois o Herodes Filho, o Filho, né? Herodes Antipas. Dá uma mexida aqui Sim. outra vez, para subir, Deus. Contra o 2. É isso mesmo. Podemos então continuar, gente? Mais um pouquinho? Sim, Não pode. subiu, não, bem. Marlene. Eu estou apanhando um pouco aqui, viu, Contra. gente? Cadê o número? Aí, é porque eu apertei o 2. É contra o 2. Você já apertou? Não. Mas não vai. Não, mas eu estou fazendo direito.
Aqui que é o 2. É. Tem que segurar o contra. Ah, mas agora eu vou ficar sem ver as meninas, mas não tá subindo, não. Ah, já não tá subindo, Não, velho. mas encosta põe no meio da tela o mouse. Dá um cliquezinho. Aí roda, rodinha. Não, tá muito aí, não. Gente, vocês vão me perdoando aí, porque, olha, tô apanhando aqui. Eu vou ficar sem ver mesmo a carne de vocês. Assim, eu não tô vendo. Tranquilo, não se preocupe. Eu vou ficar só com o texto, porque aí vocês também veem o texto, né? E a gente vai conversando, eu sei que vocês estão aí. Sim. Que coisa, hein? Não tá subindo lá, tá vendo? Pronto, agora foi. Até aí eu acho que tá bom agora. Quer mais um pouco? Vai mais um pouquinho. Pronto, tá bom, tá bom. Que aí depois, se precisar, a gente vai mais, né? Então, vamos lá, gente. O rei Herodes, então, aí, a Ana Luísa já falou. Esse aqui deve ser o filho, Ana? O filho do grande? O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se com... Esse é o filho ou o pai, Ana? Ah, eu acho que não... Ué, Ana. Tá com o microfone desligado. Ah, Então, eu não sei se era o pai ou o filho. Porque Era o Herodes o grande ou o filho. o outro vai participar da crucificação depois de 30 e tantos anos, né? 33, né? É. É, Eu estou achando que esse deve ser o pai. Né? eu Também pensei honestamente... nisso. Só que cada um era pior que o outro. Então, não tinha muita escolha, não, né? Não. Então tá bom, coitados. Ah lá, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com ele toda Jerusalém. Olha, isso que me chamou a atenção também. Toda Jerusalém. Olha, para vocês verem que coisa, né? Já estava sendo anunciado, mas esse também, toda Jerusalém se perturbou. A gente também não sabe como que cada um se perturbou, né? Às vezes a perturbação de uns foi aquela perturbação assim, nossa, que bom, né? Aquele incômodo natural, ou quem sabe a gente vai sair desse lugar agora, né? Às vezes eu penso as que pessoas. se perturbaram, Marlene, porque ele começou a perseguir as criancinhas, né? Mandar matar também, né? Não, mas aqui ainda não entrou nessa parte, Ah, né? não entrou. Ah, Não, aqui ainda não. entendi. Eles se perturbaram só de saber que havia nascido Ah, sim, o, entendi, o rei dos judeus, né? entendi. Uhum. E reunindo todos os principais sacerdotes, olha aí o que Herodes vai fazer? Escribas. Esse anciãos aí, anciãos está entre parênteses, eles tiraram da Bíblia do Haroldo. Aí eu fui pesquisar aqui, ele coloca entre parênteses, porque ele fala que na realidade não está no texto a palavra anciãos. Mas ele pensa assim, ele explica assim, reunindo todos os principais sacerdotes, escribas do povo, ele fala, não, e anciãos, aí ele acrescentou, acho que pelo raciocínio dele. Então, está entre parênteses, porque não é do texto. Informava-se junto a eles sobre, parênteses não, né, é um colchete, e sobre onde haveria de nascer o Cristo. Então, começou essa especulação, né? Onde que vai nascer esse Cristo? Onde que vai nascer? E aí vem eles e disseram, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Olha que interessante, né? Assim está escrito pelo profeta. Aí, gente, está a palavra livre aí. Para ver o meu. Eu acho que se perturbaram também um pouco, porque a própria Amélia Rodrigues fala no livro A Mensagem do Amor Imortal, que fazia mais de 400 anos que nenhuma profecia chegava ao povo de Israel, né? Exatamente. Estavam ansiosos esperando a chegada do Messias, né? A Meire lembrou uma coisa muito interessante. Primeiro, os profetas anunciaram, tal, muitas profecias. Depois cessou 400 anos, gente. É muita coisa, né?
para um povo que era acostumado, né, a receber essas Então, mensagens, eu né? fiquei pensando sobre isso, Meire, por que será, né? O É, dia que eu li sobre isso, eu falei, muito interessante, eu não consegui nem entender muito isso aí. Talvez você tenha razão, essa perturbação seja em virtude disso, né? Você tem razão. Mas será que é mesmo, né? Você imagina, 400 anos, quantas gerações, sim, é. E, não é? inclusive, eles falam que até hoje tem uma parte dos judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, né? Não, não é, a maioria eu acho que não acredita Eles não mesmo. Não. É. acreditam ainda. Então, vamos lá, né, gente? Reunindo todos os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo, informava-se junto a eles sobre onde haveria de nascer o Cristo. E eles lhe disseram em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, olha que interessante isso, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças de Judá, porque de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Olha aí a grande. Isso aí era texto das profecias, né? Era texto das profecias. Podem falar, gente. Chegou na profecia? E eles disseram em Belém da Judéia, né? E tu, Belém, terra de Judá. Isso aqui que é interessante, eu acho. Não és de modo algum a menor entre as governanças de Judá, porque de ti, de Belém, sairá um guia que apacentará o meu povo de Israel. E quem é Jesus segundo Kardec? Nosso guia e modelo. Olha aí, Ô, casando com a Marlene, profecia. Pode falar, Jô. assim, assim, falando nesse 400 anos, dá para imaginar assim, o quanto esse povo assim, tinha um sofrimento, né? Assim, como se diz assim, viviam aquela vida assim, né? Como se diz, simples e talvez até, como se diz assim, acostumados, mas de certo estava realmente com essa necessidade, né? Então, assim, é um sofrimento. Acredito assim que estava assim, não sei se pode falar resgate, né? Então, assim, até voltando um pouquinho, quando se falou em mudança da atmosfera e tudo, eu acredito que até assim esquentou um pouco o ambiente. Não sei se eu estou viajando um pouco na maionese, mas eu acredito muito assim nessas, assim nessa mudança, assim, sabe? Nessa sintonia, nesse toda essa transformação no ambiente, né? E tudo isso é energia que todo mundo capta. Então deve ter assim nascido uma esperança no coração das pessoas. Às vezes durante o sono, assim, as pessoas já estavam sendo preparadas. Então às vezes acordou com esse astral, assim, né? Igual a Ana falou, não é, às vezes não é de um dia para o outro, né? Porque ciclo, a mudança, ela assim, não é assim um dia exatamente, mas vai acontecendo essa mudança de ânimo, né? Vai surgindo uma alegria, né? Uma esperança. Não sei, eu penso assim. Até porque, Ju, era um povo muito oprimido, né? Isso, acho que é essa palavra, é Muito nesse oprimido, sentido. né? Eles, pelos Aham. romanos, por tudo que vinha acontecendo com eles, né? Guerras, é, muitos deles, né? Eles falam que teve a diáspora, né? Que muitos foram levados para outros lugares. Então, era um povo muito sofrido mesmo. O próprio Emmanuel fala isso, né? Apesar de Isso, todo o sofrimento que eles tinham, mas era um povo de muita fé, né? Nesse Deus um. isso, Eu acredito como a Jo, e eu acredito, inclusive, que encarnaram espíritos de escola na época para dar um suporte vibratório à encarnação de Jesus. Eu acredito sim, porque um espírito da energia de Jesus, né, com a luminosidade dele, tinha que ter uma atmosfera diferente para recebê-lo. Então, assim como tinha muita gente ruim, tinha também muita gente boa,
muito espírito evoluído, encarnado ali naquela época, né? Principalmente entre os essênios, para dar aquele suporte. Igual num trabalho mediúnico tem os médiums que ficam vibrando, né? Aquele suporte vibratório. Eu acredito nisso. Eu acredito, Jô. Como Isso, você. toda uma sustentação, né? Todo um Exatamente. ambiente de sustentação, né? Na É, uma mesma ambientação sintonia. especial. Isso. É interessante, eu acho que é tudo isso que vocês estão falando mesmo. Imagina quando foi reencarnar o Francisco de Assis, que reencarnaram na mesma época, eu acho que em diferentes lugares, 200 espíritos de uma categoria elevada, para dar esse suporte que a Ana Luísa falou. Agora imagina Jesus, né? Imagina Jesus. Só que interessante que às vezes a gente pensa, eu falando de mim, viu, gente? Que esses espíritos vão sair brilhando, fazendo e acontecendo. E não, né? Às vezes eles estão ali no silêncio mesmo do suporte, igual a Ana Luísa falou da reunião mediúnica. Numa reunião mediúnica, os que estão dando a sustentação são silenciosos, não é? Mas estão ali. Se não fossem eles, né? Então, eu penso que seria isso. Você vai falar sobre essa profecia? Essa profecia eu procurei aqui pela internet, é de Miqueias. Ela está em Miqueias 5. E o Miqueias, ele viveu no século VIII antes de Cristo, 800 anos antes, né? É, Tonho, 800 anos. Essa profecia aí, tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças de Judá, porque de ti, olha que lindo isso aqui, gente, de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Olha que bonito, isso é bonito, hein? É, e não é guia só do povo de Israel, né? É guia de todos nós. Aí é que É tá, né? como a Meire falou aí, né? Espírito crístico. É, Estão lá no topo da escala dos espíritos puros, é guia da terra, né? os cristos A gente, planetários. nós viemos a saber isso pela doutrina espírita, né? Que ele é o governador, né? É. E Kardec deixa claro, né, que esses espíritos são os ministros de Deus. E na revista Espírita ele fala, né, que ele veio mesmo e é o governador do planeta. É isso mesmo. Quer subir aqui o texto? Porque senão nós não vamos enxergar. Eu acho que a gente já pode passar mais um pouco. Agora o 2,7. Acho que está indo bem, né, gente? Roda baiana. Rodinha. Opa! Ah, vai ter que ir mais. É porque pulou a página, tá vendo? Deixa assim, então. 2,7, né? Então Herodes, chamando secretamente os magos, averigou junto a eles o tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse, aí não tem, eu vou ler aqui, ide investigai cuidadosamente a respeito da criancinha. E quando a encontrardes, relatai-me para que eu também vá e a reverencie. Reverenciar nada, pode ir, porque já pode ir mais, então mudou a página. Ele não queria reverenciar, né? Nós sabemos o que ele queria fazer, né? Olha lá. Para que eu também vá e a reverencie. Vou ficar assim. Gente, podem comentar sobre isso. O Herodes ficou sabendo e falou assim, ah, não, então vocês vão lá, né? Ah lá, então Herodes, chamando secretamente os magos, averigou junto a eles o tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide, vocês vão investigar cuidadosamente a respeito dessa criancinha. E quando a encontrardes, relatai-me para que eu também vá e a reverencie. Aí a gente vê que é Queria um lobo, reverenciar uma era pé de nada. cordeiro, né? A reverência dele era bem outra, né? Com certeza. Ô Marlene,
quando fala no Herodes, me dá um arrepio, assim, eu lembro daquela história da serpente, que fala no Gênesis, né, que o Haroldo comenta, que fala assim, que é o plano da serpente, né, que quer ter o poder, né, que é o adversário do programa de Deus, do programa original, né? Então, assim, me dá um certo, assim, dá É verdade. Se vocês quiserem comentar aí, não, a gente toca. Essa história da serpente aí, que fala lá na Gênese, que nós até já estudamos sobre, né? Acho que é na Gênese mesmo. Isso. É aquela serpente de Delfos, né? Que tinha lá, morava, ela habitava ali, ela tomava conta daquela região onde foi erguido o templo de Delfos. E Apolo venceu. Apolo, ninguém destruía a serpente, e Apolo destruiu a serpente, e em homenagem a ele foi construído o templo de Delfos, em homenagem a Apolo, que conseguiu destruir a serpente, que tomava conta ali dos subterrâneos ali daquele local. Então, Ana, eu me lembrando assim do estudo do Gênesis, porque o Haroldo, eu acho assim que ele é bem didático, e ele fala assim que a serpente no sentido assim, que ela aparece de soslaio, né? Ela fica meio que escondida, foi essa atitude do Herodes, né? Que você vê que ele fala assim, vá ver, mas na verdade ele está assim, meio que se escondendo ali, querendo ver o que está acontecendo, mas quer dizer, ele está com um certo receio, porque na verdade não está fazendo a coisa certa, né? Quer dizer, ele não quer ser ameaçado no seu poder, né? Então é nesse sentido, né? Que a serpente ela fica meio que escondida, fala um pouco de verdade, ela faz joguinhos, né? Digamos. Ele faz essa comparação lá, né? Lá na Gênese. Isso, a astúcia, né? No caso. Ou seja, vocês vão na frente que depois eu faço o resto, né? Vocês só vão na frente e certificam para mim a respeito dessa criancinha. Então, vamos seguindo mais um pouco? Vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então, os magos, essa estrela que nós já comentamos, eles falaram, bom, provavelmente, então, é isso que vai acontecer mesmo, né? E entrando na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se, a reverenciaram. Eles sim reverenciaram, né? Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, que foi ouro, incenso e mirra. E sobre isso, isso que eu quero ouvir, sobre essas dádivas aí. Mas um detalhe importante é que os 3 magos eram astrônomos. Eles entendiam de astronomia e eles sabiam que ia ocorrer a conjugação desses astros. Ah, eles não eram nenhum bobinho, não. Não, eles eram sábios mesmo. Mago é sábio, né? Ah, que interessante. Olha isso. Então, partindo disso que você falou, Ana Luísa, o que me ocorreu aqui? Se eles sabiam, né, porque eles eram estudiosos tal, mas ao mesmo tempo eles sabiam que esse acontecimento iria anunciar um outro acontecimento, que era o nascimento do rei, né, dos judeus. É isso aí. Não é? E sobre esses presentes, gente, o que a gente poderia falar sobre isso? Tem uma simbologia, né, Marlene, de cada um. A mirra simbolizava uma coisa, não me lembro agora. Então, o ouro, né? Era o ouro, o incenso, né? E a mirra. Mas tem uma simbologia, cada um desses representando uma situação, uma coisa diferente. Só que eu não me lembro agora o que cada um representa.
É só o Tonho olhar aí para nós na internet, É, ele acha e já mata essa charada. eu vou falar. Tony, O ele. menino da informática hoje é o Tonho, né? E O moço da TI hoje, da informática. deixa eu só falar para ele, está em outro lugar, porque está gravando. Peraí. Ô, Ana Luísa, você faz o mapa astral também? Oi? Você faz mapa astral? Como? Você entende de astrologia, Ana? Não, astrologia não. Procurei. Ah, tá, astronomia, Não, né? astronomia. Um certo. pouquinho só. Entendo muito pouco de astronomia. Só que a astronomia, ela veio da astrologia. Ah, eu não sabia. Ela veio da astrologia. Então, naquela época, eles eram mais astrólogos, né? Sim. Do que propriamente astrônomos. Porque a sim. astronomia só surgiu com esse nome mais tarde. Porque tá. antes era o estudo dos astros, astrologia. Então, a astronomia surgiu da astrologia. Quer dizer que a astrologia teve a sua importância e tem a sua importância. Interessante, Ana, obrigada. E Marlene, eu já ia encomendar o mapa astral aqui. Eu vi o meu também, viu? assim como a química veio da alquimia, né? Aqui, gente, Exatamente. olha. Pode falar. Exatamente. Assim como a química surgiu da alquimia, a astronomia surgiu a partir da astrologia. É. Olha aqui, gente, o ouro, ele significa, era um presente para o rei. O Líbano. Bom, então o ouro aqui não explica, só fala que é um presente mesmo. Talvez porque é rei, né? O ouro é um metal precioso. A rei só ganha coisa O boa. olíbano, que é o incenso, para um sacerdote representando a espiritualidade. E a mirra, para um profeta, ela era usada para embalsamar corpos e simbolicamente representava a imortalidade. Então Olha seria. que maravilha, hein? Então, Tem toda uma simbologia. tem Ai, a então, espiritualidade, a imortalidade e o ouro, que é, você é rei, então você vai receber esse metal precioso, valioso e tal, né? Para simbolizar o reinado, para simbolizar o reinado. Aqui, então. Muito interessante. E sendo advertidos em sonho para não retornarem à presença de Herodes, olha lá, que Herodes falou, vai, né, e vem me avisar, mas eles foram advertidos. Então, eles deram chapéu no Herodes, regressaram para a sua região por outro caminho. Só que, de todo jeito, depois o Herodes dá um... Bom, acabou que, mesmo Herodes perseguindo tudo, ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu nada. E Jesus vai crescer, graças a Deus. Marlene. Fala, bem. E assim, quando a gente visita uma criancinha, é uma alegria, né? Uma renovação. É mesmo. Agora, imagina essa criança, então, não, né? Brinca, Nossa. não. Quem que não queria visitar essa criança, hein? Né? É muito gostoso, né? Visitar um bebê, assim. E no caso, essa criança, assim, já... Nossa, toda uma atmosfera ali, né? A mãe também, né? Que era dessa sinfonia maravilhosa. Parece Só isso, gente. Não, mas é isso mesmo. O texto é esse, gente. Vocês se sintam à vontade aí, nós podemos comentar. Ô, Marlene, saindo só um pouquinho assim da história, aquele Henrique Pérez Descriste que eu falo, que escreveu O Mártir do Gólgota, baseado em Flávio Josefo, em Plínio, todos aqueles historiadores, né, que escreveram sobre a história de Jesus, ele fala que... Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Fui rodear e esqueci. Sobre o nascimento, será? De Jesus? Era isso que você ia falar? Mas me apagou. Mas daqui a pouco eu lembro e eu falo, tá? Falou, não, você fala mesmo. A gente
Gleide, você está quietinha hoje? Não falou nada? Estou achando que a Gleide... Eu sempre aprendo, porque eu não tinha essa ideia desse estudo profundo do Evangelho, inclusive saber mesmo, até historicamente, cientificamente, tudo isso. Na pandemia que eu fui conhecer aquele orador Alahat, e que ele tem um conhecimento muito bom dessa parte bíblica e fala de todos esses sentidos, né, da história do Evangelho. Foi aí que eu fui conhecendo essa parte, porque em termos religiosos, para mim, anjos, é tudo coisa assim muito fora da alçada da gente, e nós não alcançamos isso. Com o Espiritismo, que eu estou vendo que existe um aprofundamento desse conhecimento religioso, as nossas bases, a fé, o porquê de Adão e Eva, o que é essa serpente, o que para chegar a entender agora a terceira revelação. Então é muito interessante. Eu estou assim, deslumbrada com o Espiritismo, porque os membros espíritas são pesquisadores, coisa que na minha religião não tem isso. É que, por exemplo, as pessoas não têm que saber as coisas, têm que vivenciar. Mas como ainda vivenciar está muito longe de nós, né? É bom a gente saber em que etapa nós estamos. Eu sabia que é outro mesmo. Eu lembrei, Marlene. Então fala. O que eu ia falar? Sai um pouquinho, mas o Henrique Pérez Estrich, ele, não sei se é licença poética que ele usou, não sei. Ele conta, né, que quando eles fugiram com Jesus para o Egito, embora nós não tenhamos chegado lá ainda, certo? Eles passaram por uma região do deserto onde ficavam ali os assaltantes que assaltavam aquelas caravanas que iam e vinham, né? Que passavam por ali conduzindo mercadorias. E eles, quando veio uma tropa de soldados romanos, José e Maria, se esconderam com Jesus numa daquelas grutas, numa daquelas cavernas ali, porque tem muita caverna, né, na região, muita gruta. E lá justamente é que era o quartel do Barrabás. O Barrabás tinha acabado de entrar para a história da criminalidade, porque assassinaram o pai dele brutalmente. E, diante desse impacto, ele transformou-se num bandido. E ele foi participar dessa quadrilha, né, de ladrões que faziam esses assaltos ali na via em que as caravanas passavam. E o Henrique Pérez Estrich fala que Jesus, pequenino, criancinha, né, recém-nascido, teve um diálogo espiritual com Barrabás. Olha que interessante. Ele conversou com Barrabás. E ele falou que eles iriam se encontrar. Interessante, hein? Muito interessante. O Herculano Pires tem um livro que ele fala de Barrabás e os outros. Só que ele conta, Ana, que eles também eram, vamos dizer assim, idealistas. Só que estavam equivocados, né? Porque isso acontece, a gente sabe, né? A pessoa tem o seu ideal e acredita que aquilo é o melhor, persegue aquele ideal, depois vai ver que não era bem. Mas os idealistas eram zelotes, né? E Barrabás não era zelote, ele era um bandido mesmo. Ele era ladrão. Então, mas eu não sei se eu estou enganada. Parece que o Herculano fala que não, né?
naquele livro do Hã? Barrabás. Parece que o Herculano fala É, que mas não. não O sei, Herculano, o Herculano eu não li, mas lá no o Pérez Escrito fala que ele era da é. quadrilha. Ah, é. O certo é que é isso aí, né, gente? E Meire, cadê a Meire? A Dilma tá aí também, se quiser falar, viu, Dilma? A Dilma tá mais tarde. Naquela série Maria Madalena, lá, O Barrabás mostra ele é assim. colocado como da turma dos Zelotes, inclusive até o Judas. Então, Então o Elahá também fala isso. vai ver que ele era zelote, então, e eu não sei. Mas tem Mas isso essa tem parte aí. especulação. A gente nunca Até vai os, saber direito. Porque os zelotes, eles eram revolucionários, né? É, Então, o próprio Jorge Elahá perguntaram para ele por que eles decidiram por Barrabás e não por Jesus para ser libertado, né? Aí ele fala assim, que como o Barrabás era zelote, aí a turma de todos os zelotes foi para baixo da onde estava sendo o julgamento e começou a gritar Jesus. Barrabás. Por isso Sim, para matar Jesus. é para crucificar Jesus. Então aí foi onde que Jesus foi escolhido no lugar de Barrabás para ser crucificado. O Jorge Elahá fala isso? Fala isso. Foi aquelas lives que ele faz de perguntas e Sei. respostas, Pinga Fogo, aí Aham. perguntaram para ele. E ele fala assim. Sabia. É a dualidade, né, gente? Ao longo sempre tem, né? Tem a coisa boa, a coisa ruim. Você Quer dizer, tem zelote, mas tem, às vezes pode ter algum dissidente no sentido assim que tem gente que realmente assim, quando quer ser líder, né? Então tem os simpatizantes, digamos, Isso. né? Então Você faz tem razão. sentido, assim, né? Bom, gente, parece assim, não sei, né? É claro que toda vez que você pegar um texto, tiver pessoas diferentes, são ideias diferentes, aí é muito rico, né? Mas parece que é isso. Eu trouxe um texto do livro, eu acho que ele está também no Boa Nova, mas eu peguei de um livro que se chama Antologia Mediúnica do Natal, mas é do Irmão X, que é o Simeão e o Menino. Vocês já ouviram? O menino vem aqui. Domingo que vem o menino. Falar nisso, vem o menino domingo que vem, viu, gente? Vocês conhecem o menino? Como assim? É o Victor Hugo. O Vitor Hugo? É outro Vitor ou é o outro Vitor de França? É outro? Um que veio uma quinta-feira para trás, duas. Ah, então eu não assisti ainda. Eu vi que tinha alguma coisa no grupo, mas eu tô ainda não Aquele vi, não. ali Marlene, falhou aqui a internet, eu não entendi. Sabe aquele Do Vitor Vitor Hugo, que é Sei. chamado por menino? Sei. Ele que vem falar aqui sobre qual apóstolo? É o Simão Zelote. Simão Zelote. Ele veio falar aqui no viu, grupo? gente? Para o nosso grupo aqui, viu? Ele Que veio legal. falar há 2 semanas para trás, ele falou na quinta-feira. Eu assisti. Você pôs lá, eu assisti. E os 2 NEPs vão vir. Então, vocês fiquem espertos para vocês não perderem lugar. Para não perder o lugar. Porque vai juntar com os 2 NEPs. Vai ou Que 3, vai né? ter? Vai chamar domingo que vem. Domingo que vem. Antônio, guarda um numerado aí para mim, por favor. Domingo que vem aqui no NEP. Ô, Jô, quem vem hoje vai ter preferência. Você está garantido. Obrigada. Muito obrigada, amigo. Sabe, pode convidar outras pessoas, né? Pois seria bom, né? E vai fazer pelo Zoom. Vocês podem passar o link aí para quem vocês quiserem. Bom, Tá Viu? certo, Antônio, obrigada. nossa, aquele menino é Aquele admirável. Vitor Hugo, eu já conhecia ele do YouTube, eu já tinha ouvido palestras dele. Eu Que nunca coisa tinha ouvido. interessante, né? Eu já tinha. Muito interessante. Aquele Muito menino. jovem, né? Quantos anos ele tem? 22, Ana, mas parece que tem menos, né? Pois é. A carinha dele é de quem tem Mas menos. o espírito. Ele é de Uberlândia, né? Ele não é de Ele Uberlândia. é de Carmo do Paranaíba. Está estudando letras em Uberlândia.
Ah, sei. E eu fiz uma playlist no meu canal, tem 39 palestras dele. Eu estou juntando, eu mandei até para ele mesmo. Eu estou juntando porque as palestras dele é muito esparramada. Aí eu estou colecionando, já tem 39. Falar nisso, Ana, todos vocês, né? Claro, estou falando para a Ana, para a Gleide, por causa do estudo da Joana de Ângeles. Ele tem uma palestra que ele trabalha emoções, e aquele capítulo do Evangelho que fala sobre sentimento, nossa, mas que propriedade! Mas eu até quero ouvir novamente, porque no finalzinho eu falei, não, preciso ver isso aqui outra vez, com muita clareza. Muito boa. Você já viu, Ana? Muito boa. Chama... Não, das emoções eu não vi, não, mas põe o link lá para nós, para a gente ver. Maravilhoso. Eu vou mandar. É verdade. Olha, mas é coisa profunda. Você fala, gente, como que esse menino é essa idade? E esses dias ele recomendou procurar aquele Marlon Reikdal. Reikdal. Foi você que me falou dele, Ana, não? Foi o Marlon Reikdal. O É. Marlon agora ele está em Londres. Isso, está em Londres. Eu já assisti palestras deles, ainda comentei com o acho que foi a Ana Luísa que me É falou. muito bom. Esse menino aí, o Vitor Hugo, recomenda. Então, gente, semana que vem ele vai estar aqui conosco, vai ser um presente, né? E aí o grupo lá do outro NEP vem para cá, vai ser muito bom. Então, eu vou ler esse texto, que eu já conhecia esse texto, e como fala de Jesus criança, e aqui nós vimos sobre o nascimento de Jesus, eu falei, eu acho que vai caber. Como sempre o Hernani termina ou com uma poesia do Ramon, eu falei, vou pegar esse texto. Então, vamos lá. Não é muito grande, não. Acho que não vai ficar chato ouvir, não. Simeão e o menino. Falando em menino, né? Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou nos braços, acolhedores de velho, a distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto divino para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre os legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa de Faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para que o ministério santo, que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamentos de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu, não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-á entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma?
Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Neste instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Olha que texto lindo, né, gente? Maravilhoso. Lindíssimo. Maravilhoso mesmo. Muito bem escolhido. Parabéns. Então, de tudo que a gente lê, né, eu penso, é reflexão minha, eu gostaria que vocês dividissem essa experiência comigo, aceitassem ou não. Que é isso, né? Jesus é para o nosso coração. É para o nosso coração. É a grandeza da filosofia dele, né? É para o nosso coração, para o nosso sentimento. E é claro, né, gente? Com isso a gente não quer dizer que está menosprezando o conhecimento e a cultura em absoluto. Mas se não estiver no nosso coração, nada flui, né? É de dentro para fora mesmo, né, Marli? Não é coisa chamativa, exterior, né? E... Pode falar, Meire. É por isso que Jesus dizia, né, que o reino de Deus está dentro de nós, né? Porque é esse reino que precisa ser construído a cada dia dentro de nós, né? O reino do sentimento. É isso Nós mesmo. temos que deixar a nossa essência divina se manifestar, mas nós ficamos embevecidos com o ego e não deixamos essa essência florescer, se manifestar em sua maior plenitude, vamos dizer assim, né? Mas o ideal é isso aí, porque a nossa essência é boa, nossa essência não é ruim, nossa essência é de qualidade, é essência divina, é só bondade. E nós, às vezes, sufocamos a nossa bondade, né? Sufocamos a nossa bondade e deixamos as sombras, né, tomarem conta de nós. Então, nós ficamos magoados, ressentidos, invejosos, todas essas mazelas, né, que nós ainda temos no nosso coração, no nosso sentimento, né? Mas nós vamos aprendendo com esses estudos, né? Eu penso assim que nós, aqui no Luz e Amor, nós formamos uma família espiritual, quer queiramos ou não. Não é por acaso que nós estamos aqui reunidos, porque o acaso não existe. Então, cada um de nós, né, temos um papel, e que papel importante, né, nesses estudos, todos nós aprendendo, trocando ideias, mesmo que existam diferenças entre nós, mas há essa unidade que é essa essência divina que tem dentro de cada um. E daí o sentimento de fraternidade, né? De igualdade, de ninguém ser superior a ninguém, todos nós aqui somos aprendizes.
e nós tratamos de tantas coisas bonitas, né? Tantas coisas boas. Então, nós temos que permitir que isso tudo floresça e resplandeça em forma de luz, né? E é justamente nesses diálogos, por isso que eu sou mesmo pelo diálogo. Seja lá que diálogo for, nós temos que aprender a dialogar, a trocar nossas ideias com assertividade, né? Sem ser agressivo, sem usar palavras agressivas com o outro, e nós vamos aprendendo. Esses estudos, assim, eu acho assim, ó, de uma importância tão grande, que eu não sei nem mensurar, para falar a verdade para vocês. É isso mesmo, não resta dúvida, né? Mas o nosso homem velho fica sufocando essa essência, mas nós temos conhecimento, igual você falou, nós estamos juntos, um aprende com o outro, a gente vai buscando através do autoconhecimento também, né? Claro, quem sou eu, por que eu fiz isso, por que eu agi assim, por que eu pensei assim. É um convite que nós temos toda hora, eu falo por mim, assim, que a gente tem toda hora. E não é possível que a gente não vai melhorar, né? Ainda que seja um pouquinho só, né? É verdade, Marlene. Ana, eu te mandei o link, viu? Tá bom, obrigada, eu vou ver. Então, Jô, pode falar. falar assim que a gente não tem porque assim a gente se magoar com alguma coisa, melindrar, porque quando acontece isso é porque a gente está se dando importância demais, né? Assim, a gente tem que lembrar do que o Chico fala, né? Não sei se É ele, o que ele orgulho, fala, né? É a isso, falta de então, humildade. então, saber que eu não sou nenhum cisquinho, né? Então, assim, todo dia aprendendo, né? E não sei se tem mais um tempinho, Marlene, vou tentar ser rapidinha. E o que Não, bem, pode falar, tem tempo sim, pode falar. o que a Gleide comentou, eu acho muito interessante mesmo, viu? Assim, que a gente, eu, por exemplo, sou batizada na católica, mas, assim, quando a gente tem essa... Ai, que susto. Vocês estão ouvindo? Então, né? Quando a gente tem esse questionamento, né? Então a doutrina assim traz as respostas, né? De forma que para a gente assim faz sentido, né, Gleide? Porque vocês estão ouvindo? Estamos. Nós Estamos estamos sim, ouvindo, Jô. sim. Ah, sim, é Pode porque falar, Jô. mudou a tela aqui. ar. Não, então, é só falando mesmo o que a Gleide comentou, que o estudo é muito rico e a gente vê o tanto que a gente tem para aprender e muito gostoso ser aceito aqui. Muito obrigada, gente. Nossa, Jô, nós que agradecemos. Bom, Nesse grupo também, pode falar, Gleide. Então, porque o espiritismo, ele desvenda o ser espiritual. As outras religiões, é como se a gente desnudasse. E essa aparência da personalidade, que num processo reencarnatório, quando a gente olha do ponto de vista do espiritismo, o que vai acontecendo? A personalidade Gleide, ela fica tão pequena, tão limitada dentro deste conhecimento, que tudo que nos acontece de aflição, de sofrimento, de desequilíbrio, nada mais é do que a vivência, a experiência dentro das necessidades do meu espírito. E quando eu entendo isso, e com o espiritismo, todas essas aflições, sofrimentos e peso de uma encarnação cai por terra, fica muito pequeno. Por isso que o orgulho, a vaidade, a competição, a parte material, posse, poder, prestígio, prazer, que está na nossa matéria e que a gente começa a dar muita importância, ela cai por terra.
ela te dá o espiritismo, e aí começa esses processos na nossa emoção. Não sei se o menino vai falar sobre isso, eu quero até ouvir essa live que o Antônio Carlos falou do menino, quando ele explica as emoções, os sentimentos. Porque com o conhecimento da doutrina, tudo isso na minha vida, é isso que eu quero dizer, porque eu peguei o evangelho, eu estava grávida do meu filho mais velho, do Márcio, eu estava grávida. Até então, eu não tinha lido nada sobre o espiritismo. E aí, quando eu comecei, há quantos anos, né? O Márcio já tá mais... Ontem eu fiz 45 anos, sou de casada. E todo esse tempo, eu ainda não assimilei. Com esse grupo, eu gostei desse grupo, que me chamaram, né? Uma amiga falou, não, tem um grupo lá que é profunda e tal. E aí eu falei, vou entrar nesse grupo porque aí eu quero saber mais do espiritismo. E é por isso, eu acho que acalma a gente, assim, te dá um equilíbrio estranho, um bem-estar, porque não é mais aquelas coisas que me atingiam antes. Muitas coisas eu era desequilibrada, sim. Muitas coisas me desequilibravam, muito. E agora não. Eu sou mais serena. Então, eu estou, em vez de perder energias, eu estou ganhando muita energia espiritual nessa etapa. Podia estar assolada agora pela velhice, pela etapa que eu estou vivenciando já com meus filhos todos casados. Mas o aprofundamento é tão maravilhoso, que ontem conversando sobre o casamento, 45 anos, eu conversando com a Scarce, eu falei assim, que engraçado. Jesus, ele fica 30 anos morando na família. Você não sabe a história de Jesus nesses 30 anos. A gente sabe da história de Jesus 3 anos, que ele serviu ao Pai. E ele ficou 30 anos. Eu falei assim, engraçado. E nossos filhos também, a partir de 30 anos, eles saem, querendo ou não, eles saem da nossa alçada. Eles já têm aquela vida própria. Então eu brinco com a minha irmã, que o filho dela, da Gisela, está com 15 anos. Aí eu brinco, você tem mais 15 anos só para você curtir o seu filho. Porque depois do 30, minha filha, ele não é mais seu. Aí ele é da trajetória dele, cumprir a experiência reencarnatória dele. E a gente... Por isso que me deu esse pensamento mais aprofundado. O espiritismo é uma doutrina que é filosófica, científica e religiosa ao mesmo tempo, né? Que dá essa visão. Então, esses grupos sempre acrescentam muita coisa para nós. É isso que eu sinto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você era o quê? Até 30. Você era o quê? Eu Você era desequilibrada, perturbada? Eu era muito mais. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu tenho curiosidade. No que a pintura te ajudou nesse sentido? Nossa! Eu comecei na pintura porque em Sacramento eles falaram que a arte educa o espírito. A arte. Lá eles usam muita coisa da arte, da expressão, da cor, em técnicas com crianças. E realmente eu tinha, o meu cérebro era assim, ele era aquela síndrome que eles falam, síndrome do pensamento acelerado. E com a pintura faz um tempo, porque às vezes a Sandra, minha professora, ela quer me instruir em técnicas e tal. Eu falo, Sandra, eu não estou aqui para técnica, eu não sou pintora,
mas eu quero aproveitar o momento da pintura, que são 3 horas que eu passo lá, eu desligo, eu entro em outro plano, que o plano da criação, o plano da arte te mergulha numa euforia, numa espiritualização da existência. É uma das... Aí, Gleide, ao pintar, Isso. você descobriu que você tinha esse talento que você desconhecia? Eu não falo nem que é talento, mas... É um talento, sim. Então, mas é aquele Deus, é aquilo que você acabou de falar, Ana, que nossa essência divina, ela é perfeita. O que nos embaça é a personalidade, a matéria. Tudo isso pesa no nosso espírito. Ele cria uma aura e a gente começa a trocar o espírito pela matéria. O materialismo toma conta de nós, do que é de fora. Então a gente procura sempre coisas fora e não dentro. Com o espiritismo é que eu fui vendo que as coisas dentro é que te fazem feliz. É ir ao... Por exemplo, eu brinco que o moço lá de Sacramento, ele fala assim, eu acordo, eu abro o olho, eu olho para minha esposa e falo assim, o que eu posso fazer hoje para fazer essa pessoa feliz? O que eu posso? Ele olha para os filhos e fala, o que eu posso fazer? Para onde ele está? Em tudo. O que eu posso fazer para esse outro ser feliz? E isso é descansar o espírito. Isso é ser feliz. Está ligado? É bonito, né, Gleide? Muito bonito isso tudo. Mano, E a gente tem que olhar para o espelho, eu penso também, e pensar, o que eu posso fazer para me fazer feliz hoje? Isso, hoje. Isso. A partir do autoconhecimento, a partir de si mesmo. Hoje. O que eu posso fazer hoje para que eu seja feliz? Antes, né? Então, aí você vai trabalhar para o próximo e vai ficar feliz. Porque a expectativa... É interessante isso aí. Muito interessante. Antes, a expectativa era o que acontecia de fora. Então, eu queria que tudo desse certo da minha vida de fora. Mas essa expectativa ela é frustrante, ela é desanimadora, ela é assim, porque ela é material. Agora, quando você busca isso dentro de você, dentro, quando esse movimento agora é para dentro, aí você não tem a menor expectativa. Então, por exemplo, teve um feriado, sexta, sábado e hoje domingo. O que veio, então, nada do que eu esperava, foi maravilhoso, os 3 dias, maravilhosos, sem eu esperar e mexer uma peça, de nada. Eu estava na minha casa na sexta, os meus filhos falaram assim, nós vamos todos para a sua casa. Porque amanhã vai ser, porque era o meu aniversário de 45 anos, e o Márcio preparou um churrasco para a família do meu cunhado, do João, que é a Heloísa, tudo. Um churrasco com mais uma família. Então, foi tudo surpresa. Eu recebi tudo de fora, de surpresa e mais surpresa e mais surpresa. Hoje, resolvemos ir para o condomínio. Chegou lá, estava toda a família do Dr. Kleber, estava a Icleia, estava a Sâmia. Aí até o Kleber conversando, ele pegou e falou assim, mas como que reuniu tanta gente assim, nossa, nessa rua? Eu falei, não sei. Aí até Ana, eu mostrei lá o terreno lá que o seu genro tá fazendo, é o vizinho da Flávia, né? O seu irmão é vizinho da Flávia. É. Então, foi assim.
E aí estava um piquenique lá, eles levaram pão, Que delícia! café, suco, e estava uma festa lá, uma festa. Todo mundo sentou. De repente, chegou a filha da Climene, com as filhinhas, e falando, Gleide, não sei o que vontade de voltar para Franca. E tudo, porque aqui que é a nossa família. Alcione foi? Alcione foi? Não, Alcione não, já está morando perto do Pestalozzi. Já está morando aqui no prédio. Está morando pertinho da Icleia. Já veio para Franca, já quer saber só da família. Gente, só um minutinho, Gleide. Eu estou numa conversa pessoal. Não, nós vamos fazer assim, a gente faz a prece, depois, se alguém quiser ir embora, vai. E aí nós continuamos aqui. Você continua a contar essa história que eu estou gostando. Mas eu estou preocupada com os colegas. É verdade, já é 18h35. Então, mas o importante, Marlene, é lembrar a todos que a felicidade, ela não está fora, ela está dentro. Não busque fora, porque fora não vai, não vai, as coisas não vão acontecer. Elas acontecem Dentro de nós, espontaneamente, elas acontecem espontaneamente. Mas depois nós podemos ficar aqui, não tem problema. Mas eu quero agradecer a cada coração amigo aqui presente, né? Estava nessa tarefa aí, hercúlea, para representar os dois companheiros. Mas ficou ótimo, viu, Marlene? Vocês representaram muito bem. Porque vocês participaram, senão não ia virar nada. Estava dando quase 5 horas, eu falei, todo céu, nós vamos ter que fazer essa reunião sozinha. E chegou a hora, foi chegando, né? Graças a Deus. Então, muito obrigada a cada coração. Agradeço a Deus profundamente, Senhor da vida, a quem tudo devemos. A Jesus, mestre amado e querido, hoje esse estudo tão maravilhoso sobre a sua chegada aqui na Terra. E sabemos que ainda somos insignificantes no entendimento, mas estamos aqui nos esforçando para entender a sua mensagem e, sobretudo, para vivê-la. E é assim que caminhamos, passinhos bem pequenos, às vezes nos estacionamos, mas caminhamos. Mais uma vez, eu peço pela dona Nair Arias Martinez, né, a mãe do Mário, a avó do Ramon, que sofreu esse infarto, não está muito bem, está numa situação bastante delicada, que ela possa receber de todos nós, fluidos qualificados, revigorantes, que possam chegar até ela, Senhor, em forma de alento, de coragem, sobretudo de fé e de esperança. Que tanto o Ramon quanto o Hernani e todos os outros companheiros que participam conosco, que hoje não puderam estar aqui, que onde quer que eles estejam, recebam também o mesmo benefício que nós recebemos, né? Penso que todos nós estamos saindo melhores do que chegamos. E até o próximo domingo,